O psi é a ação do psi emitiu de 1, do P emitiu de 1 no psi, né? Então, o P emitiu de 1 no psi. Atenção para os assistentes, né? Essa parte do quadro era besteira e foi apagada, certo? Teletransporte quântico, mas não troco. Então, isso aqui era o N de 1, se, né? Aí é não degenerado. Então, você calcular isso que está aqui, né? Você vai ter o N de 1, VK de 2, o N de 1, VK de 2, si, tudo isso dividido por raiz quadrada de si, N de 1, si. Né? E isso aqui é exatamente um vetor produto tensorial. O N tilde 1 tensor quilinha de 2, certo? Esse é o estado do sistema após a medida, tá certo? Esse vetor, que é o estado do sistema após a medida, se o alto vetor não é degenerado, se o alto valor é não degenerado, você sempre pode escrever dessa maneira, onde o quilinho de 2, então, a gente pode deduzir daqui da parte de cima, ele é, pura e simplesmente, somatório de K, VK de 2, o N de 1, não tem espaço, vezes o N de 1, VK de 2, se tudo isso vezes, né, 1 sobre raiz de psi permitiu de 1 psi. Tá certo? Se você fizer esse produto tensorial desse cara com esse cara, você obtém esse cara que está aqui em cima. Né? Então, tudo isso é para falar o quê? Moral da história. Se o meu autovetor, alto valor, AN, não é degenerado, eu faço uma medida desse observável A, desse observável A, eu coloco o sistema no estado que é um produto tensorial. Tá certo? O meu psilinha, ele vira um estado que é um produto tensorial. Então, se eu quero individualizar, né, um dos dois sistemas, né, num determinado estado, eu faço uma medida de um observável relativo a um desses dois sistemas. Tá certo? O interessante é o seguinte, olha para o estado quilinha de 2. Olha para o estado quilinha de 2. O estado quilinha de 2 tem na sua especificação, né, ele é uma combinação linear dos vetores de estado VK de 2, na base do espaço 2, mas os coeficientes dependem da medida que você fez sobre o sistema 1. Tá certo? Então, aqui dentro desse estado quilinha de 2, há correlações do sistema 1 com o sistema 2, em geral. Se você tem um estado psi genérico, você pode esperar que você vai ter correlações entre o sistema 1 e o sistema 2, introduzidas dessa maneira que está aqui. Você faz uma medida do teu observador físico associado com a parte 1 do seu sistema 1. Tá? Beleza. Eu encontrei que o sistema 1 está dado por aquele autoestado, tem aquele valor, aquele observado. O sistema como um todo, né, ele cai no estado que é um produto tensorial, mas o sistema 2 carrega correlações associadas com aquilo que eu fiz no sistema 1. Isso é muito estranho. Né?
Deixa eu fechar a porta para ele ajudar a resfriar mais rápido. Bom, professor. Eu quis dizer resfriar a sala, não resfriar você. Ah, é. Vocês já podem imaginar que coisas como essas, né, vão dar pano para manga, né, no futuro aí, né, quando você estiver discutindo correlações entre dois elétrons, né, por exemplo, né, dois fótons, né, coisas assim. Então, fácil a gente ver que se você tem, resumo da obra, né, nessa parte aqui, se você tem um estado que é um produto tensorial, né, você tem conhecimento preciso sobre o estado do sistema 1 e sobre o estado do sistema 2. Tá certo? Você extrai isso do seu estado do produto tensorial, verificando os componentes que compõem o seu estado do espaço produto tensorial. Então, ele é um produto tensorial, então a primeira componente diz respeito ao estado do sistema 1 e a segunda componente diz respeito ao estado do sistema 2. Você pode comprovar isso facilmente calculando probabilidades de você encontrar o sistema 1 desse estado, o sistema 2 daquele estado, medir tal coisa, medir coisa do sistema 1, medir tal coisa, porque tais resultados do sistema 2 não tem problema nenhum. Quando você tem o seu sistema num estado que não é um produto tensorial de dois estados, então você não tem como individualizar, desde o ponto de vista da função de onda, né, dos vetores de estado, você não tem como individualizar informações relativas ao sistema 1 ou ao sistema 2. Esses dois sistemas eles se encontram emaranhados. Você pode dizer assim. O famoso termo emaranhamento não se refere a nada além disso. Né? O sistema é descrito por um estado que não é o produto tensorial de dois vetores de estado. Então, você não tem como individualizar no nível das funções dos vetores de estado, né, informações sobre o sistema 1 ou sobre o sistema 2. Mas a gente vai ver, né, até o final, eu espero, que dentro da formulação de matriz de densidade, a gente sim tem como individualizar essas informações. Tá certo? A gente tem uma descrição eficaz desse tipo de situação. Beleza. Para a parte 2, né? Uma aula aparentemente desconexa, mas no final tudo se junta, certo? A gente vai voltar a esse problema de como descrever partes individuais de sistemas físicos, tá certo? A gente vai ver que a gente tem elementos mais poderosos para fazer essa descrição do que esses instrumentos que a gente viu até agora. Então, para a gente evoluir aqui, né, vamos imaginar que a gente tem duas situações, uma situação temos duas situações possíveis, né, para abordar aqui, né, operador de densidade. Né?
situação 1, né, é uma situação que você sabe qual é o estado do seu sistema físico. Sabe qual é o seu psi, por exemplo, no tempo T0. Tá certo? Você pode dizer que psi é o estado do sistema. Você tem essa informação. Né? Essa é uma bela situação, né? Quer dizer, foi a situação que a gente praticamente abordou até agora, mas ela nem sempre é realizada, né, na realidade. Né? Muitas vezes a informação que você tem, né, não é sobre o estado no qual o seu sistema está, e sim da probabilidade do seu sistema ser descrito por tal ou tal ou tal vetor de estado. Então você diz assim, o vetor de estado psi1 é descrito, é possível que o sistema seja descrito pelo vetor de estado psi1 com probabilidade P1. Né? É possível que o sistema seja descrito pelo vetor de estado psi2 com probabilidade P2. Assim por diante, até um certo Pn, Cn, tá certo? Obviamente, se esses casos são probabilidades, você tem somatório desses feitos, tendo que dar 1. Esses vetores de estado, eles são normalizados por hipótese, a gente já viu que a normalização é um negócio essencial, né? Tá certo? Mas não necessariamente ortogonais. Certo? Esses caras não precisam estar associados a algum operador Hibitiano ou alguma coisa desse tipo. Né? Às vezes eles estão, de vez em quando aparece essa possibilidade. Então a pergunta é a seguinte: como é que eu descrevo, né, o meu problema dinâmico, o meu problema quântico, em cada uma dessas duas situações? A situação 1 eu já sei, né? Como é que eu descrevo? A situação 1, eu simplesmente sei que o meu estado, né, fazer um resumo das coisas, de toda a mecânica quântica, né? Eu sei que o meu estado psi de T pode ser expandido, né, numa certa base, o N, não preciso entrar em detalhes sobre que base é essa, pode ser uma base qualquer, né? E esses coeficientes vão ter que satisfazer essa relação que está aqui, né? O valor esperado, né, de um certo observável A, né, no seu estado psi de T, né, somatório N de T, Cn de T, Cp de T, é um conjunto de números que representam o operador, são os elementos de matriz do operador nessa base. Né? E a evolução do nosso estado psi, ela é calculada, né, através da solução da equação de Schrödinger. Né? Tá certo? Essa é a descrição usual na situação 1. Né? Vamos torcer um pouco essa descrição usual para introduzir outros elementos, né, dessa descrição. Né? Esse Cn estrela de T, Cn de T, Cn estrela de T, Cp de T, né, que aparece aqui, eu posso
escrever observando que cada CM desses é o produto escalar do N com Si, o N correspondente com Si. Então isso daqui vai ser Si com o N, né, vezes o P com Si. Só inverter esses dois caras aqui, você vai encontrar o seguinte: você vai ter o P Si com N. Você pode associar, né, a esse cara que está aqui o valor, um elemento de matriz de um certo operador. Você chama de ρ de T por N. Esse operador ρ é o nosso famoso operador de densidade. Certo? Então, o ponto aqui é que se você tem o operador de densidade, né, você tem a possibilidade de escrever todo o seu problema dinâmico usando apenas o operador de densidade. Certo? Mas lembre-se que a gente está analisando o caso I, né? Eu sei que o estado do sistema é psi. Depois a gente vai analisar o segundo caso, né? Então, se o estado do sistema é psi, né, a gente definiu o nosso operador de densidade como isso aqui. Você vê que é um tipo de projetor, né? Bracket do mesmo vetor, né? Para você ver, aquela segunda condição ali, somatório de Cn igual a 1, né? Isso aqui pode ser escrito, né? Módulo Cn é Cn estrela Cn, né? Cn estrela Cn, isso é ρNN, né? Isso aqui é o ρTN, né? Portanto, o módulo de Cn ao quadrado é simplesmente o ρNN. Mas ρNN é o traço desse ρ, né? Então, esse operador ρ que descreve o nosso sistema, ele tem que ter traço 1, se a gente estiver trabalhando com o estado puro, pelo menos, né? O valor esperado por um certo operador A, né, ele vai poder ser visto assim, né? Com essa forma que está aqui, ele é somatório com NT, né? Eu vou NT a NP, né? Isso aqui é Cn estrela Cp, que é isso que a gente calculou, esse aqui é o Tn, né? Tn. Tá certo? O Tn, ele é o Q por o N. Enquanto que o AN é a NP é o N a o Q. O N pode sair da jogada, você tem somatório do V e o T por A o Q. Então, esse aqui é o traço do lado. Então, a conservação, né, o fato do meu operador, do meu vetor de estado conter todas as possibilidades, está expressa no fato de que o traço do operador de densidade é 1. Né? O valor esperado de qualquer vetor, de qualquer operador que eu tenho, está expresso na fórmula de que o valor esperado é o traço
cara. Né? Só falta dizer como é que com o Rho eu descreveria a evolução temporal. Né? Para isso, eu procuro calcular o D de T do Rho de T. Tá? Para ver o que eu vou no meio disso. O Rho de T foi definido daquela forma. Né? Então, isso dá D de psi dt mais psi dt não? Bom, isso daqui é 1 sobre I h cortado, né? Vezes h de psi. Né? Então isso aqui é 1 sobre I h cortado, h vezes o psi de t, que é o próprio Rho. Né? E esse cara que está aqui, né? É menos 1 sobre I h cortado, né? Também h, mas h torna assim, psi, né? Não psi é o braço. Né? Então, quando eu recompor o cara, isso vai dar OH. Então, isso dá 1 sobre H cortado, computador de H compor. Né? Então, se eu tenho a newtoniana no meu sistema, né, que é o essencial para eu conseguir descobrir qual é a evolução temporal, eu posso resolver uma equação que parece muito com a equação de Heisenberg, né? Só que para o operador densidade, certo? Analogamente, eu posso impor, né, o seguinte: se eu tiver um operador que satisfaça essa equação, cujo traço seja 1, né, eu posso calcular as grandezas, né, que me interessam da teoria quântica, simplesmente usando essa fórmula, por exemplo, traço de Poisson, para calcular os valores esperados do cara. Mesma questão sobre a probabilidade, né? De eu ter um certo, né, valor AM por uma medida do observador A, né, a gente viu que a gente podia escrever, né, essa probabilidade como um valor esperado de um certo operador, né, que era um projetor. Né? Então, se é um valor esperado, então isso daqui é um traço de Rho desse PN. Tá certo? E com isso a gente tem todos os resultados da mecânica quântica, né, expressos em termos desse operador que está aí, desse operador de densidade, que a gente chama. Certo? Maravilha. Bom, esse operador, ele obviamente satisfaz uma condição de elipticidade no caso em que ele pode ser escrito dessa maneira. Tá certo? Por H pela coisa. Se eu pegar o Rho ao quadrado, né, lembrar que o psi é normalizado, que essa normalização é preservada pela evolução temporal, que é a evolução temporal unitária. Né? Então, o Rho ao quadrado vai ser Rho, né? E, portanto, o traço de Rho ao quadrado vai ser 1. Né? Mas isso também está absolutamente correlacionado com a gente ter essa expressão do Rho. Né? Depois a gente vai ver que não necessariamente a gente sempre tem. Então, embora essas outras coisas, olha, traço de Rho igual a 1, né? Isso a gente vai ver agora, né? Que essas propriedades são gerais, inclusive essa daqui, por exemplo, a equação de evolução temporal do Rho. Essas propriedades, em particular, essa propriedade aqui, é uma propriedade dependente do Rho ser escrito daquela maneira, como em termos do que a gente chama de estado puro. Então aqui cabe a hora de falar o seguinte, né? Quando você
você diz que você tem uma descrição por estados puros. O seu estado psi é um estado puro. Você diz, olha, eu tenho certeza que o estado do meu sistema é esse. Está aqui. Né? Quando você não tem certeza de qual é o estado do seu sistema, então aí você tem um conjunto estatístico de sistemas, onde, sei lá, uma certa fração N1 desse conjunto está no estado psi 1, uma certa fração N2 desse conjunto está no estado psi 2, e assim por diante. E o limite em que esse número de conjuntos número de sistemas é infinito, né? E essas frações se estabilizam, você tem probabilidades associadas com o seu sistema se achar em psi 1, psi 2 ou psi n. E aí você diz que você está numa situação de mistura estatística. Certo? Tem um nome horroroso que é dado para isso, em muitos livros, muitos bons livros, né? Que é você dizer que você está num estado misto, tá certo? Isso nunca é demais dizer que é uma imprecisão tremenda, falar que você está num estado misto, você não está em estado nenhum, né? Você não sabe qual é o estado do seu sistema. Você sabe que tem a probabilidade P1 de ser psi1, P2 de ser psi2, Pn de ser psi-n. Você não está em estado nenhum. Você não está num estado misto. Você está numa situação de mistura estatística. Tá certo? Essa é a coisa certa. Estado misto não existe. Né? Esse não, mas, né? Essa situação de ignorância do estado do sistema e conhecimento das probabilidades desse teu estado é usualmente referido na literatura como isso, estado misto. Então, a gente se acostuma, mas sabe que o negócio não é por aí não. Bom, vamos tentar tratar então essa segunda parte aqui, né? Quando a gente tem o sistema descrito dessa maneira, né? Que é o máximo de informação acessível que eu venho a ter sobre o sistema. Quando eu tenho isso, né, eu posso dizer o seguinte, né, se, né, o sistema fosse descrito por psicar, não é isso? Por um determinado estado psicar, então, essa pergunta, qual é a probabilidade de eu medir observável tal, observável A, não sei, e obter o valor a n, né, ela ganharia um índice K aqui, certo? Porque essa resposta ela depende de qual é o estado do sistema que você está colocando. A resposta é isso aqui: índice K, PK, PN, índice K, certo? PN é o projetor, né? Como a gente já falou antes, né? Maravilha. Se eu estou nessa situação em que eu não sei qual é o estado do sistema, né? Então é fácil agora eu responder a pergunta: qual é a probabilidade de eu obter o valor a n numa medida do observável A? Se o sistema estivesse no estado psi1, seria P1 de AN. Se eu tivesse no estado psi2, seria P2. Se tivesse no estado psi3, seria P3. Né? Então, a probabilidade total, né, ela é a soma sobre PI de AN. Soma sobre isso, PI de AN. Essa forma é uma forma particularmente legal, né? Porque a gente sabe expressar esse PI de AN usando o operador densidade, né? O operador densidade que eu definiria caso o estado do sistema fosse psiK, né? Alguma coisa assim, né? Então, esse cara aqui, o TK de AN, né? Ele é um traço
né, de Rho-K Pn. Certo? Rho-K é essa definição com o estado C substituindo por psicar, simplesmente. Né? Então, eu substituindo essa definição ali, eu vou ter somatório PI de PI traço de ROI vezes PN. Isso, né? Como traço é linear, eu posso entrar com esses PIs, com somatório, etc. e tal. Isso tem um traço, somatório linear. PI, ROI vezes PN. E esse objeto que está aqui, né, eu posso definir como um outro operador, ou, né, que eu posso checar para ver se ele é um operador de densidade razoável, né, nessa situação. Então, definindo aqui o campo Rho, eu tenho uma forma completamente análoga nessa situação. Né? Novamente, eu tenho uma coisa legal, porque é como se eu tivesse, né, uma média dos meus operadores de densidade associados com cada situação particular, onde eu soubesse qual era o estado do meu sistema. Bom, esse Rho que está definido aí, né, a gente pode ir longe com ele. Por exemplo, calcular o traço desse Rho, né? O traço do Rho vai ser somatório K, QK, traço do Rho-K. Cada Rho-K é um operador de densidade da situação que o sistema seria descrito por psicar. Então, cada Rho-K satisfaz que o traço de Rho-K é 1. Né? Portanto, isso aqui é a somatória em K e PK, que por sua vez é 1 por hipótese. Né? O traço de Rho, portanto, é 1. O valor esperado do meu do operador genérico A, agora, né? Eu posso utilizar, né, uma fórmula interessante que é a seguinte. Né? Eu posso decompor, né, o meu estado de si, né, segundo uma base de autovetores do ar, certo? E aqui eu vou ter a N, aí eu dou produto escalar de N por N da delta NN, né? Isso vai matar um somatório, isso vai ficar com somatório N de AN, né? Se o N se, né? Se eu tiver degenerescência, a única coisa que vai mudar é que eu vou botar uma soma mais I aqui, né? Desses caras. Mas tudo mais continua sendo a mesma coisa. Vou botar um I aqui também. Né? Esse operador que está aqui é o projetor do subespaço N. Tá certo? Subespaço associado com a N do meu de altos valores do ar. Né? Então, isso que está aqui é, simplesmente,
somatório de AM vezes o P de AM. Tá certo? Legal. Só que o P de AM a gente acabou de calcular ali, né? Ele é somatório em M, né? Ele é somatório em M do traço de ρ PM, né? E aqui eu tenho uma M do lado de fora, certo? Eu posso agora passar todo mundo para dentro, ó, somatório em M de AM, né? Eu vou ficar com o traço de ρ, somatório em M de AM PM. Mas o que é isso? Somatório de AM e PM? Se AM são os altos valores do A. Né? Então, se eu pegar esse operador, somatório em M de AM, PM, e aplicar num alto estado, vamos dizer, o M do meu A, né? Meu resultado vai ser AM. O PM vai pegar o projetado. O único PM que vai agir sobre o M vai dar diferente de zero é o PM. Então aqui nessa soma em M vai sobrar só o termo M ou AM. Ele atuando sobre o M dá o próprio M. Então aqui você vai sobrar com AM o M. Mas isso é a mesma coisa que o A atuando no M. Então esse operador está aqui é o operador A, visto apenas de uma outra maneira, a decomposição espectral do seu operador A. Né? Com isso, a gente chega à conclusão que, para esse operador de densidade que a gente definiu, para essa segunda situação de mistura estatística, vale também que o valor esperado, né, de um certo operador A é o traço de ρ vezes A. O que resta aqui é apenas a gente pegar e trabalhar um pouquinho a evolução temporal. Temporal. Eu vou calcular isso aqui, né? Vou ter, né? Cada um daqueles OK, né, satisfaz a equação, né? IH cortado ddt de OK igual a H, comutador de H com OK. Então, o nosso ρ, né, ele é somatório de K de PK com K de P. Aqui tem uma coisinha para comentar nessa fórmula prática, que é a seguinte, né? Se o sistema está no estado psi no tempo t0, né, ele com certeza estará no estado psi de t, dado pela evolução da equação de Schrödinger no tempo t. Então, se ele tem probabilidade pk de estar no estado psi no instante t0, ele vai continuar tendo a mesma probabilidade pk de estar no estado psi k no instante t. Psi k de t. Onde psi k de t é a evolução do estado psi k de t0 até o instante t dada pela equação de Schrödinger. Tá certo? Portanto, eu posso definir meu operador de densidade no tempo t, graças a isso, né, graças ao fato da evolução ser unitária, exatamente do mesmo jeito. Como somatório k de pk por k de
rho de T, essa expressão daqui em cima facilita bastante. Tá certo? Isso aqui nos dá computador de H com rho K, né? Novamente você entra com o somatório K e PK, e isso aqui dá um computador H com rho. Então esse objeto também satisfaz, né, o análogo da equação de Heisenberg, né, aqui na história. O que é que ele não satisfaz? Né? O que ele não satisfaz é ser um projetor, nesse caso. Né? Se pegar O2, tá? Isso é somatório em K, em L, PK, PL, OK, OL. Tá? Esses nossos estados, se K e se L, eles não são necessariamente ortonormais. Então, ρK, ρL não dá delta KL vezes alguma coisa. Tá certo? Mesmo que desse, né, delta KL, né, na hipótese deles serem ortonormais, você terminaria com esse cara aqui sendo ρK, perfeito. ρK, ρL daria zero. Apenas ρK ao quadrado, então daria zero, daria ρK. Né? Então você teria PK ao quadrado, ρK. Tá certo? Só que se você tem somatório de PK igual a 1, cada PK, sendo um número positivo, tem que ser um número menor do que 1. Né? Então, se o somatório de PK ao quadrado vai ser com certeza menor ou igual a 1. Tá certo? Então, esse ρ2 que está aqui, ele está longe de ser o ρ, né? O objeto que a gente, a propriedade análoga que a gente tinha para a situação de estados puros. Você pode mostrar também fácil que o ρ é um operador positivo, né? Significa que se você pegar no estado genérico, isso aqui vai ser sempre positivo definido. Né? E a gente pode parar um pouquinho aqui para fazer uma aplicação famosa e importantíssima, né? Que é justamente a situação em que essas probabilidades que estão aparecendo aí são a distribuição de Boltzmann, né? Da probabilidade. Eu suponho que a gente tenha os PNs, né, dados por exponencial de menos Rn, né, sobre KT. Né? Isso, lá no mecânica estatística, a gente sabe que essa distribuição de probabilidade, na situação que você tem um sistema em contato com o reservatório térmico. Né? A maior probabilidade que você tem é que o sistema esteja no estado fundamental, depois as probabilidades vão decaindo, né, proporcionalmente, e muito tempo passa. Essa é uma situação de mistura estatística. Né? Porque basta escrever PN que isso é uma situação de mistura estatística. Tá bom, essa seria uma resposta válida, mas não é a resposta que eu quero. Então, é uma situação de mistura estatística porque eu não sei efetivamente em qual estado o sistema está. Ele pode estar no estado fundamental, primeiro estado excitado, segundo estado e assim por diante. Né? No estado genérico. Bom, o que seria então o meu ρ? Né? O meu ρ seria somatório em N
da exponencial de menos Pn sobre Kt, tá? Vezes alto estado da energia. Vamos dizer assim. Isso aí seriam os boêmios, né? Cada Nzinho desses está denotando, né, como alto estado da energia. Deixa eu fazer outra notação aqui, para que deixe isso mais explícito. Legal. Bom, eu posso dizer que isso aí é também uma decomposição espectral, tá certo? Do mesmo tipo que eu usei aqui, ó. Tá certo? AM, PN. AM é um alto valor, PN um projetor na direção desse alto valor. Tá? No caso, o alto valor é exponencial de menos EN sobre KT. O projetor é esse cara que está aqui. Né? Então, isso que está aqui é exatamente a decomposição espectral desse operador que está aqui. Menos H sobre KT. Tá certo? O que faltou aqui foi normalizar essas probabilidades. Né? Quer dizer, aqui eu preciso inserir o fator 1 sobre C aí, que vai funcionar de modo que o Z é calculado pelo somatório de todas as probabilidades. Né? De modo que a soma de todos os PN dê 1, né, no final das contas. Então, o operador de densidade, nesse caso, né, você pode escrevê-lo, né, explicitamente em termos, né, como um operador concreto. Né, exponencial de menos H sobre KT. Daí, né, você vê que o Z acaba de virar um traço da exponencial de menos H sobre KT, que é aquela somatória em N que está aparecendo lá. Certo? A descrição quântica do sistema em contato com o reservatório térmico pode ser feita, né, de uma maneira completamente eficiente, utilizando o operador de densidade dado explicitamente por aquele que está ali. Nem é preciso dizer, né, que essa fórmula que está aqui, o Z, esse fator, né, Z, a gente já viu antes, né, pode ser obtida com uma representação de integral funcional. Né? Esse Z, em termos desse objeto, né, a gente pode obter diversas quantidades físicas relevantes para o nosso sistema, tipo energia livre, a entropia, etc, etc. Né? Todas as coisas que usualmente a gente precisa da medida estatística. Todas essas coisas. Se o Z tem uma representação integral funcional, todos esses objetos podem ser calculados de alguma maneira relacionados ao integral funcional também. Só para chamar a atenção desse fato aí. Né? Legal. Com isso a gente chega no ponto que a gente precisa, né, para voltar a considerar a nossa situação de um sistema composto. Ou seja, um sistema que vive no espaço produto tensorial. O espaço de Hilbert é um espaço produto tensorial. Certo? Vamos de volta para o nosso problema original que estava lá. Agora vamos supor o seguinte, né? Vou supor a suposição, né? Nosso espaço de Hilbert é um produto tensorial de todos os espaços e a gente tem uma matriz de densidade descrevendo esse sistema para ele. Né?
operador densidade. Matriz densidade se diz respeito aos elementos de matriz desse operador. A gente tem um operador densidade escrevendo nesse sistema. O que eu vou mostrar para vocês, né, rapidinho, não tem nenhuma complicação nisso, é que a partir desse operador densidade, que diz respeito ao sistema total, tá certo? Veja, o sistema pode estar num estado puro, vamos dizer assim, né? Uma situação onde o estado do sistema é bem conhecido. Esse é um estado do espaço produto tensorial. Não necessariamente o estado do sistema é um produto tensorial de estados. Mas ele também pode ser um produto tensorial de estados, sem problema nenhum. Né? Ou o sistema pode estar numa situação de mistura estatística. Aí eu não conheço, né, o estado do sistema. Conheço apenas as probabilidades do sistema estar em tal estado, em tal estado, em tal estado. Né? Então, o que a gente vai propor aqui, né, o Tony já propôs, é que a gente, desse rho, a gente propõe dois operadores associados, né, a ele. Na verdade, associados a cada um desses dois espaços que estão aparecendo aqui. Né? O primeiro operador, a gente vai definir através dos elementos de matriz dele. Ele é um operador que está definido no espaço E1. Tá certo? A base do espaço E1 é essa daqui, o N1. Né? Então, isso aqui é um elemento de matriz N, N' desse operador que eu vou chamar de ρ1. Tá certo? Esse cara que está aqui, que eu estou definindo os elementos de matriz dele dessa forma, né? Ele é definido assim. Eu peguei o operador densidade do sistema completo, tá certo? Eu fiz o sanduíche dele entre estados desse tipo. O N1, VP2, o N'1, o mesmo VP2, tá certo? Posso fazer isso, tá? Somei sobre P. Quando eu somei sobre P, eu obtive algo que em princípio é independente, né, dessa segunda base que está aparecendo aí, VP. Né? A dependência que sobra é dos N's e o N', tá certo? Então, essa aqui é a definição desse cara, tá certo? Então, isso é definir o operador através dos seus elementos de matriz. Ok? O ρ de 1. Posso definir também o ρ de 2 da mesma maneira. Né? Mas aí fazendo outra coisa aqui. Né? Vou pegar um VP de 2. ρ de 2. VP de 2. Eu vou definir para N de o N de 1, VP de 2, o N de 1, o mesmo N, VP de 2. Então, novamente, peguei o meu corpo, o operador de densidade, e agora eu somei sobre esses caras que estão aqui, o N de 1. O VP de 2 VP de 2
fixos. Então, eu obtive algo que no final é dependente desses dois estados aqui, depende de 2 e dependente de 2. Tá certo? Esses dois objetos que estão aí, eles são chamados de traços parciais. Tá certo? Se eu somasse sobre N aqui também, né, o que isso aqui tinha que dar? 1, né? E isso aqui seria o traço do rho. Né? Isso aqui é uma base, um espaço produto tensorial. Se eu botar um vetor base aqui, o mesmo vetor base aqui, somar sobre ele, eu estou tomando um traço. O traço de rho é 1. Né? Tanto faz se eu estou no caso de estado puro ou no caso de mistura estatística. Tanto faz. Então, a diferença do que eu estou fazendo é, primeiro, não estou tomando o mesmo U aqui que aqui. Estou tomando o N e o N'. E não estou somando sobre esse N. Entende? Então, obtenho algo que é dependente dos dois estados, o N e o N' que eu tinha ali. Isso me define o que eu chamo de um traço parcial. Tá certo? Rho de 1 é traço parcial de rho em relação em E1, né? E o rho de 2, né? É coisa análoga, né? Certo? A gente pode definir isso assim, botar uma notação, né? Mais esclarecedora e mais breve, né? Também dessa forma. O rho de 1 é definido como traço de rho no espaço 2. O rho de 2 é traço de rho no espaço 1. E o que é legal dessas definições, né, é que para começar, né, traço de rho 1 no espaço 1, esse é rho 1 é um operador definido no espaço E1, tá certo? Eu estou dando os elementos de matriz dele numa base do espaço E1. Então ele é um operador definido sobre E1. Rho 2 é um operador definido sobre E2. Né? Agora, se eu tomar o traço 1 do rho de 1, não é isso? Isso daqui é o traço, né? 1, 2 de rho. Aí sim, eu estou fazendo N igual a N somando sobre N. Mas o traço de rho é quanto? 1. Né? O traço 2 no rho de 2, né, é o traço 2, 1 do rho. Tá certo? E isso também é 1, não importa a ordem na qual você está somando. Né? Então, esses dois objetos que eu defini aí, rho de 1, rho de 2, né, eles já satisfazem a propriedade mais básica do operador densidade, que é ter o traço igual a 1. Né? Então, eles já são candidatos a serem operadores de densidade, vamos dizer assim, pelo menos caras interessantes para serem considerados nesse sentido. Né? Vamos agora para os valores esperados. Né? Agora para os valores esperados. Se, por exemplo, quiser calcular o valor esperado de um operador, tá certo? O valor esperado de um operador que se refere ao sistema 1. Né? Aquele ativo ali é como a gente definiu no início da aula, é a extensão do operador do espaço produto tensorial. Ele é o A tensor identidade de 2. Né? Então, esse objeto que está aqui, né, a definição dele, né, em termos de rho, é traço de rho ativo. Rho é a matriz de densidade do espaço completo. O operador de densidade do espaço completo. Né?
Beleza, então agora, né, vamos calcular esse traço, né, em particular. Né? O traço vai ser sanduíche desse cara de uma base, tá certo? Soma sobre todos os vetores da base. A base são caras desse tipo. O NVP. Né? Vamos lá. Eu vou ter somatório em NP, depois em NP, o que? O N de 1. VP de 2. Certo? Eu botei um estado, tem um operador. Agora eu vou botar outro estado aqui para fechar aqui e vou inserir uma relação de fechamento, de completeza. Né? Então eu vou botar aqui. Um N' de 1. VP' de 2. Botei o cat, agora eu vou botar o bra. Né? O N' de 1, VP' de 2. Agora eu vou botar a extensão ativo de 1. E vou fechar com o mesmo cara, só que cat e não bra. Então ele é o N de 1, VP de 2. Certo? Maravilha, só que olha só, o ativo é um objeto que trabalha só no espaço 1. Tá? Então o ativo vai atuar aqui com N. Tá? Então, isso que está aqui, né? O ativo é A de 1 tensor de identidade de 2. Então, esse cara atua aqui e aqui. Em relação ao espaço 2, ele repete o VP2. Quando eu fechar com o produto escalar com VP' de 2, eu vou obter uma delta de P'. Tá? Essa delta de PP' vai matar esse cara que está aqui. Né? Essa somatória em P'. Né? E eu vou ficar com o seguinte, somatório em NP, em N só, com N de 1, VP de 2, ou aqui vai vir apenas o valor esperado. Um N' de 1 ativo não, A de 1, um N de 2. Certo? Agora, esse objeto aí, que a gente está lendo aí no meio, né, ele é exatamente, né, a definição que eu dei de rho de 1, do elemento de matriz de rho de 1. Então, isso aqui vai ser o somatório em N, né, no UN de 1, rho de 1, N' de 1 vezes somatório N', né? O N' de 1
tirar o rho de 1, né? Tá aqui, isso aqui é 1, identidade. E o que eu tenho é o N, rho de 1, A de 1, o N de 1. Né? Isso é o quê? Isso é um traço de rho de 1 vezes A de 1. Certo? Se eu estiver calculando alguma coisa em relação ao espaço 2, né, o valor esperado de alguma extensão de algum operador em relação ao espaço 2, isso também pode ser calculado como traço parcial do rho de 2 vezes o D de 2, por exemplo. Certo? Então, esses operadores rho de 1 e rho de 2, eles podem ser utilizados, né, para que a gente fale de medidas ou grandezas que dizem respeito a uma parte específica do sistema. Ele contém a informação necessária, o operador rho de 1 contém a informação necessária para você calcular o valor esperado daquele pedaço do sistema. O rho de 2, a mesma coisa para a parte 2. Isso é uma vantagem em relação à formulação de função de onda, né, ou de vetores de estado, tá certo? Aqui a gente não falou se o nosso estado de si é um estado emaranhado ou não, tá certo? Ou seja, a gente não disse se o meu estado de si é um produto tensorial, ou não, o meu estado de si não é um produto tensorial. Isso pode ser qualquer coisa, ou seja, as duas partes do sistema podem estar enroladas uma com a outra, emaranhadas uma com a outra, e mesmo assim eu tenho operadores rho de 1 e rho de 2 que são capazes de fazer com que eu tenha um discurso acerca de cada uma das partes do meu sistema. Tá certo? Acho que está legal, né? Quer dizer, a gente aprendeu agora, né? Aprendeu, revisou também, pode ser que todo mundo já tenha visto isso. São vídeos que a gente tem que correr. Né? Mas a gente viu como trabalhar, né, com o operador de densidade, inclusive no caso de um sistema composto. Tá certo? A ideia para a próxima aula vai ser a gente discutir justamente em termos, né, eu imagino, usando o operador de densidade, como é que a gente se refere a situações onde você tem emaranhamento e tem que discutir propriedades do sistema, onde não necessariamente uma parte do sistema está claramente separada da outra parte do sistema. Esse é o nosso próximo tópico aí. Quarta-feira, certo? Segunda-feira não vamos ter aula. Certo? Tem aula na quarta, na sexta, aí encerrou isso todo. Na aula 31, na verdade, a aula 31.